Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 19. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, do versículo 19 ao versículo de número 22. Efésios, capítulo 2. Do 19 ao 22. A palavra do Senhor, queridos, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19, nos diz assim: Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos encontramos diante da Tua palavra, que foi lida. E o nosso clamor, Deus, é para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que nós sejamos edificados, que nós sejamos ministrados, que o nosso coração se incendeie pelo Senhor, pela Tua presença e pela Tua bondade, e pelo mover do Teu Espírito em nós, e pela glória da verdade. Opera, Deus, em nós, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, irmãos, nós celebramos os 165 anos do presbiterianismo no Brasil. E a pergunta que vem à nossa mente é: será que depois de tantos anos, a nossa denominação, nós como igreja, ainda somos relevantes? Se você está aqui nessa noite, então eu quero crer que é bastante provável que você ainda ache que a nossa igreja, que a nossa denominação é relevante para a sua vida. Mas e os seus vizinhos? Será que eles compartilham desse mesmo sentimento? Será que os seus colegas de trabalho, que não são cristãos, compartilham dessa visão de que a Igreja Presbiteriana do Brasil é sim relevante? Os seus familiares que não são cristãos, eles entendem que a sua igreja é uma igreja relevante? Eu acredito, queridos, que ninguém gosta de se sentir inútil, não é verdade? É exatamente por isso que o anseio pela relevância é algo que sempre ocupa o nosso pensamento. Ninguém quer ser um marido, uma esposa inútil. Ninguém quer ser inútil. Você não quer ser um filho, uma filha inútil. Certamente você não quer ser um funcionário, mas agora não se fala mais funcionário, fala colaborador, né? Inútil. Então, obviamente, queridos, nós não queremos que a igreja da qual nós fazemos parte seja inútil. Nós queremos que ela seja relevante. No entanto, eu acho que você concorda comigo quando eu digo que dificilmente os seus colegas de trabalho, os seus parentes que não são cristãos, pensam qualquer coisa a respeito da sua igreja, não é verdade? Dificilmente eles tenham um ponto de vista assim tão bem estabelecido a ponto de avaliar se a nossa denominação, a denominação da qual nós fazemos parte e que nós amamos, dificilmente essas pessoas têm condições de avaliar a igreja dizendo assim: a IPB é uma denominação inútil, a Igreja Presbiteriana do Brasil não serve para nada.
Ele pode, talvez, por diversos motivos, achar que a religião como um todo é algo inútil. Ele pode achar que a nossa fé, que a sua fé é algo inútil, mas não a IPB, não a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sendo bem sincero, é bastante provável que os seus vizinhos e amigos não cristãos nem mesmo se importem com a existência da nossa denominação. Para eles, talvez, esses 165 anos de existência realmente sejam irrelevantes. No entanto, existe uma forma dessas pessoas olharem para a relevância da nossa denominação. E essa forma, queridos, passa pela vida que nós levamos e pela igreja que nós edificamos. Para os não cristãos, se nós vivermos de maneira relevante, então a IPB será uma denominação, uma igreja relevante. Mas se nós formos irrelevantes, irmãos queridos, então a nossa denominação será completamente desconhecida para esses queridos com os quais nós convivemos. É por isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a essência de uma igreja relevante. Uma vez, queridos, eu ouvi uma pessoa dizendo que a igreja é um ambiente saudável para criar os filhos ou para então, quem sabe, construir uma família. E isso até pode ser verdade, mas você concorda comigo que essa não é a marca essencial de uma igreja, não é verdade? Eu já ouvi também, irmãos, que a igreja é como se fosse um hospital, que as pessoas chegam doentes por causa dos seus pecados e que então saem daqui curadas. E apesar disso ser bem bonito, isso também é uma meia-verdade. E a grande prova disso é que eu, mesmo depois de muitos anos nesse hospital, eu permaneço doente. Eu permaneço um pecador. Eu não sei você, mas eu continuo. Para minha tristeza. Quando eu era criança, queridos, eu olhava para o pastor pregando e eu pensava que aquele era um homem perfeito. Eu pensava que se existia alguém que vivia mais perto de Jesus, mais perto de Deus do que as outras pessoas, esse alguém era o pastor. Mas quando eu cheguei na adolescência, queridos, eu comecei a perceber que o pastor era um homem normal, com falhas, com defeitos, cheio de limitações. É verdade, queridos, que muitas pessoas ainda esperam uma suposta perfeição da parte do pastor. E de verdade, talvez esse seja o motivo pelo qual muitos líderes evangélicos entram em depressão e até em alguns casos extremos chegam a tirar a própria vida. Essas visões de igreja, queridos, são o resultado de uma pretensa perfeição que, de certa forma, todos nós carregamos a respeito do pastor, a respeito dos membros da igreja, a respeito da igreja como um todo. No entanto, irmãos, a igreja não é um lugar perfeito. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja não é uma reunião de homens e mulheres que não têm defeitos. Irmãos, nós somos falhos, limitados e cheios de defeitos. É verdade que nós estamos em busca dessa perfeição que nós alcançaremos na glória. É verdade que nós buscamos lutar contra os nossos pecados, com as nossas tentações, para vivermos uma vida de santidade. No entanto, queridos, enquanto nós vivemos aqui, nós continuamos pecadores. Mas pecadores arrependidos. Gente que sofre, que chora por causa da sua própria maldade, que chora por causa das suas limitações. E é justamente por isso, queridos, que eu gosto de ver a igreja
E ela se apresenta para nós, a partir da palavra, como uma comunidade da graça. É o ambiente em que a graça de Deus se manifesta com mais intensidade e onde todos reconhecem, ou pelo menos deveriam reconhecer, essa graça maravilhosa. A igreja é o encontro daqueles que, mesmo imperfeitos e limitados, foram salvos, acolhidos pelo amor de Deus e recebidos pela graça de Jesus. Isso é a igreja. Para ser bem honesto com você, eu diria que se você acha que merece a salvação, o seu lugar não é aqui. Se você se acha tão bom, tão perfeito, talvez você esteja no lugar errado. Eu disse isso tudo, queridos, porque é diante disso que o apóstolo Paulo nos coloca no texto que nós acabamos de ler. Na ocasião, existiam alguns judeus convertidos ao cristianismo que queriam forçar os não-judeus convertidos a seguirem os preceitos do judaísmo, e o apóstolo Paulo diz que eles não precisavam daquilo, e muito mais do que isso, eles não precisavam daquilo e nem precisavam se sentir menosprezados pelos judeus convertidos, porque os gentios também haviam sido alcançados pela graça de Deus, e que essa graça era tão maravilhosa, tão inatingível, que Deus derrubou o muro que separava um povo de um outro, derrubou o muro que separava gentios de judeus, judeus de não-judeus, e que agora, nesse ambiente da graça, na comunidade da graça, todos são bem-vindos. O judeu é bem-vindo. O gentio é bem-vindo. Assim como o brasileiro é bem-vindo. O chinês é bem-vindo. O branco, o amarelo, o preto, o azul, o vermelho são bem-vindos. O rico é bem-vindo. O pobre é bem-vindo. O bem-casado é bem-vindo. O solteiro, o viúvo, o separado é bem-vindo. Todos são bem-vindos na comunidade da graça. Porque na comunidade da graça, queridos, nós não somos mais o judeu, o gentio, o casado, o separado, o rico ou o pobre. Aqui, nós somos aqueles que estavam longe, mas que fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Nós somos aqueles que não conhecíamos a paz, mas Jesus destruiu a barreira da inimizade e agora vivemos em paz. Como o apóstolo Paulo diz no versículo 19, queridos, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, nem peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. E é nessa realidade, queridos, que nós descobrimos quem somos. Nós não somos pessoas perfeitas, nós não somos um hospital, como alguns dizem, nós somos a família de Deus. Somos membros da comunidade da graça, e essa é a essência de uma igreja relevante, entendermos e vivermos como uma comunidade da graça. Mas entenda, isso não quer dizer que nessa realidade todas as coisas se tornam aceitáveis, que todo tipo de comportamento é bem-vindo ou que nós podemos viver como quisermos. Não é isso. Se nós não somos mais o judeu, o gentio, o rico, o pobre, agora nós somos a família de Deus. E como família de Deus, nós passamos a viver do jeito como Ele diz que nós devemos viver.
Queridos, a graça é algo tão maravilhoso e nessa realidade, queridos, nós somos recebidos do jeito como nós estamos, do jeito como nós somos. No entanto, nós não permanecemos como somos. Nós melhoramos, nós avançamos, nós crescemos. Na comunidade da graça, precisa existir crescimento. Crescimento pessoal e crescimento de toda a comunidade. Porque o crescimento pessoal vai gerar crescimento na igreja. Queridos, não existe nada mais antibíblico do que aquela história de dizer: eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Isso é antibíblico, irmãos. Esse é o discurso da mediocridade. A qualidade vai gerar quantidade. Lucas, relatando o crescimento espiritual da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos, fala de um crescimento numérico também. No livro de Atos, Lucas nos conta sobre milhares de convertidos e mais do que isso, irmãos, ele faz questão de enfatizar: a igreja tinha paz e crescia em número. A verdade, queridos, é que o crescimento pessoal vai gerar crescimento na igreja. É inevitável. O maior motivo pelo qual as igrejas não crescem, queridos, é porque não existe crescimento pessoal por parte dos crentes. A vida em comunidade nos leva a crescer, irmãos. A comunidade da graça é a comunidade do crescimento. É por isso que nós que estamos aqui, que vivemos na comunidade da graça, irmãos, nós precisamos crescer. E nós precisamos crescer porque nós estamos sendo edificados do melhor jeito possível. Nós somos edificados para que nós possamos crescer. No entanto, queridos, esse edifício que somos nós, a igreja, não pode crescer de qualquer jeito. O apóstolo Paulo nos diz nesse texto que existe um fundamento para o crescimento. Existe uma sustentação para o crescimento. E existe uma argamassa para o crescimento. É exatamente por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar do fundamento da igreja. O fundamento da igreja, queridos, é a voz de Deus. O fundamento da igreja, a essência, o fundamento de uma igreja relevante é a voz de Deus. Irmãos, com exceção da ponte estaiada, não existe uma construção boa sem fundamento. E mesmo assim, eu tenho as minhas dúvidas quanto à ponte estaiada. Eu prefiro evitar. Não existe igreja estaiada, irmãos. A igreja é construída sobre um firme fundamento. A voz de Deus no Evangelho. O apóstolo Paulo, no início do versículo 20, queridos, nos diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E você poderia pensar, mas pastor, o fundamento da igreja não é Jesus? Nós acabamos de cantar, da igreja o fundamento é Cristo. Será que o apóstolo Paulo não errou nesse texto aqui? Será que ele não deu uma deslizada? Com certeza não, queridos. E eu vou explicar por quê. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo nos diz, falando a respeito da igreja, que Jesus é o fundamento dessa igreja. Jesus é o alicerce da igreja. Mas em essência, queridos, é exatamente a mesma coisa que ele está nos dizendo aqui. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que nenhuma igreja pode ser constituída sem ter em Jesus o seu fundamento, sem ter Jesus como um alicerce. É o poder de Jesus que torna a igreja real. É o poder de Jesus que traz construção, a edificação da igreja.
E aqui na carta aos Efésios, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa, partindo de um outro ponto de vista. Ele diz: os apóstolos e os profetas eram aqueles que tinham a responsabilidade de trazer a mensagem de Jesus para a igreja. Era eles que anunciavam Jesus para a igreja. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo não está dizendo que os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são o fundamento da igreja. Ele também não diz em nenhum momento que os reis do Antigo Testamento são o fundamento da igreja. Em nenhum momento passa pela cabeça dele dizer que são os sacerdotes o fundamento da igreja. Ele olha para estes dois, apóstolos e profetas, como fundamento da igreja. Porque na nova aliança são apóstolos e profetas que trazem a voz de Deus para a igreja. E entenda, só a voz de Deus tem poder para criar algo tão glorioso como a igreja. Irmãos, quando nós lemos o início da criação, nós descobrimos que o mundo foi criado por Deus, mais especificamente pela voz de Deus. Disse Deus: haja luz. E houve luz. É a voz de Deus que chama à existência todas as coisas, irmãos. É a voz de Deus que dá existência para a nossa vida. É a voz de Deus que transforma a nossa história. É a voz de Deus que traz o fundamento da igreja. A única forma, irmãos, de nós sermos uma igreja relevante é se nós estivermos de fato dispostos a ouvirmos a voz de Deus. A única forma de vivermos de forma relevante lá no seu trabalho, na sua vizinhança, é se nós estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus. Irmãos, se nós celebramos os 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, então é porque o Senhor Deus graciosamente tem falado em nossa denominação. A questão é, o que a voz de Deus comunica para nós, irmãos? A voz de Deus comunica Jesus. O Evangelho. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja, queridos, porque eles trouxeram a mensagem do Evangelho para a igreja, e é por isso que o crescimento da igreja está completamente relacionado com a pregação do Evangelho, irmãos. Todo o crescimento da igreja se dá pela proclamação do Evangelho. É impossível ser impactado pela verdade do Evangelho e levar uma vida irrelevante. É impossível uma igreja onde se prega o Evangelho, que é o poder de Deus. É impossível que uma igreja assim seja irrelevante. É o Evangelho, a voz de Deus para nós, que de fato nos torna relevantes. É a verdade de que Jesus deu a sua vida em nosso favor, morreu pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna, que move toda a vida da igreja. O Evangelho é o fundamento da igreja, para que a gente seja de fato relevante. E essa é, inclusive, uma das formas de nós distinguirmos a verdadeira igreja da falsa igreja, se nós permanecemos no fundamento dos apóstolos e profetas, se a nossa relevância está no Evangelho. Se aos poucos, queridos, nós começarmos a colocar a mensagem da cruz de lado, ou então deixarmos o Evangelho em segundo plano, a igreja como um todo vai ser destruída. A igreja vai ruir. É por isso, irmãos, que a verdade do Evangelho não pode ser sacrificada no altar de uma suposta tolerância. Porque se o Evangelho deixar de ser o fundamento, toda a igreja vai ruir. Que o Evangelho continue a ser a grande força motriz da nossa igreja, irmãos. Que o Evangelho continue a ser pregado domingo após domingo para a edificação da igreja. Acontece que o texto continua, irmãos. Esse sólido fundamento do Evangelho nos leva ao crescimento,
Mas nós não podemos ignorar, em segundo lugar, que nós precisamos ser relevantes, porque nós temos uma excelente sustentação. Essa excelente sustentação é o Senhor Jesus Cristo. Se é pelo Evangelho, através daquilo que pregaram os apóstolos e profetas da nova aliança, que nós temos a nossa edificação, queridos, então nós precisamos nos lembrar que nós somos sustentados em Cristo. O apóstolo Paulo continua o texto dizendo assim: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Cristo é a pedra angular da igreja, irmãos. Ele é a parte mais importante da igreja. Não existe igreja sem Jesus, queridos. E vamos falar? Não existe vida sem Jesus. O Evangelho é o fundamento da igreja, porque ele anuncia Jesus. Tudo o que os apóstolos e profetas testemunharam foi a respeito de Jesus. Ele é a pedra angular, Jesus é a pedra que dá sustentação ao edifício. Jesus é a pedra pela qual o edifício permanece ou cai. A pedra angular era uma pedra construída de alguma forma, lapidada de uma forma bem específica, para que ela pudesse dar toda a sustentação de uma construção. Normalmente ela podia ficar nos cantos das paredes, para encaixar uma parede com a outra, ou então no centro de um arco, para que o arco fosse sustentado por aquela pedra. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, é que Cristo é essa pedra que une dois lados diferentes. Nos versículos anteriores que nós não lemos, Paulo disse que Cristo derrubou a parede que dividia judeus de gentios, e com esse muro, com essa barreira que agora está no chão, ele mesmo, Jesus, é a pedra angular que une na mesma construção o judeu e o gentil. Jesus é aquele que une na mesma construção o rico e o pobre, o casado e o separado, o religioso arrependido e o imoral arrependido. É por isso que a igreja é a comunidade da graça. Porque todos aqueles que foram unidos por essa pedra angular sabem que não foi por conta dos seus próprios méritos. A comunidade da graça é formada por todos aqueles que reconhecem a graça, que reconhecem que são complementos dependentes da pedra, que são completamente dependentes da pedra angular, que é Jesus. E isso, irmãos, precisa derrubar qualquer parede. O muro foi destruído, não existem mais barreiras no nosso relacionamento de uns com os outros, ou pelo menos, não deveria existir. Na comunidade da graça, irmãos, na igreja, nós nos vemos como iguais. Nós somos a mesma coisa. Na comunidade da graça não existe aquele que é mais pecador. Ninguém é mais perfeito que o outro. Se nós estamos aqui, queridos, é porque Jesus nos sustenta. Jesus destruiu as barreiras dos nossos relacionamentos. E agora Ele mesmo é a pedra que nos une. No mesmo edifício, na mesma construção. E se nós estamos unidos por Jesus, queridos, todas as vezes que alguém toma alguma atitude que deprecia o seu irmão, na verdade está atentando contra aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Queridos, me entristece demais quando eu vejo gente tentando desesperadamente erguer essa barreira de novo. Tem gente que tenta com todas as forças erguer essa barreira de novo, fala mal dos outros, reclama, fica de mimimi para cima e para baixo. Tem gente que tenta erguer o muro que Jesus destruiu por causa de estilo de música, irmãos. Por causa de roupa, por causa de brinco.
Irmãos, existe um tipo de membro de igreja que tudo o que ele quer é atenção. Que quando ele percebe que ele não está tendo a atenção que ele gostaria, ele começa a jogar contra o patrimônio. Sabe como? Começa a criar picuinha, começa a falar mal de um grupo, falar mal de um ministério, falar mal de um trabalho da igreja, de um dos departamentos. Queridos, isso é tentar com todas as forças erguer novamente uma barreira que Jesus colocou no chão. Ao invés de servir, de abençoar, de se dedicar a um ministério, a um departamento da igreja, ao invés de usar suas forças, o seu vigor para abençoar, usa para destruir. Mas existe outra coisa, irmãos, que tem servido para erguer esse muro de separação. A indiferença. Indiferença com o sofrimento do outro. Indiferença com a solidão, indiferença com aquele que chega, indiferença com o pecado. A verdadeira comunidade da graça, queridos, precisa se basear no perdão, no serviço, no amor de uns para com os outros, no incentivo à santidade e à pureza. Queridos, Jesus arrebentou com as diferenças, Ele colocou no chão a barreira que nos separava. Então agora nós perdoamos uns aos outros. Agora, irmãos, nós servimos uns aos outros, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é mais perfeito que ninguém. A graça nos nivela, queridos. A graça nos faz iguais uns aos outros. E essa realidade, queridos, vai nos conduzir a um movimento santo, um movimento tão impactante na vida de cada um de nós. Se nós somos iguais, queridos, então nós podemos abençoar uns aos outros. Jesus é a pedra angular, e se nós somos edificados, ajustados nessa pedra angular, então nós podemos abençoar e servir e edificar a vida uns dos outros. O pastor John Piper, talvez um dos maiores pregadores dos nossos dias, diz que a pregação fiel das Escrituras é a base da construção de uma igreja saudável. No entanto, ele mesmo diz, uma pregação fiel às Escrituras nem de longe é tudo o que uma igreja saudável precisa. Uma pregação fiel às Escrituras, queridos, é o começo. Mas se todos os irmãos não se dedicarem ao serviço, a abençoar uns aos outros, então, uma pregação fiel à palavra não vai fazer uma igreja crescer. É por isso, irmãos, que em último lugar, nós nos tornamos relevantes, porque nós temos uma boa argamassa. A unidade na edificação. Se nós somos edificados, ajustados em Cristo, ajustados na pedra angular, então, queridos, nós podemos abençoar uns aos outros. É isso que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 22, quando ele fala nele, em Jesus, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos edificados juntos, ou que nós somos juntamente edificados, ele nos traz duas perspectivas dessa edificação. A primeira delas é que nós somos edificados juntos quando nós aprendemos juntos. É nessa realidade, queridos, que eu preciso encorajar você, domingo após domingo. Nós nos acostumamos a nos reunirmos no templo para adorarmos e para aprendermos a palavra juntos. E você não pode abdicar disso. Para o seu bem, para o bem da sua igreja, você não pode abdicar disso. Perceba. O fundamento é a voz de Deus no Evangelho que revela Cristo. A sustentação é Cristo, mas a argamassa
é o corpo de Cristo, que é a igreja. Queridos, é apenas quando nós somos edificados juntos que nós crescemos. É por isso que, se você lembra de alguém que tem estado desanimado, entristecido, passando por lutas, manda uma mensagem, faz uma oração com essa pessoa, grava um áudio, e às vezes é insuportável o áudio, eu sei. Mas grava um áudio dizendo o quanto você sente falta dos seus irmãos, liga e marca uma visita. Mas não é uma visita para o café, ainda que possa ter café. Vai lá para orar com o seu irmão. Vai lá para compartilhar a palavra com ele, para dar uma palavra de incentivo, para dar uma palavra de encorajamento, ou quem sabe até repreender o seu irmão. Mas vai lá para abençoar. Queridos, nós precisamos sentar e aprender juntos. Tanto nas reuniões, nos cultos, nos estudos, aqui mesmo na igreja, mas também nas ocasiões em que nós nos encontramos para nos encorajarmos, para orarmos juntos. Isso porque a perspectiva que o apóstolo Paulo nos traz, e ele tem em mente aqui, quando ele nos diz que nós somos edificados juntos, também está nos dizendo que nós precisamos aprender uns com os outros. Nós precisamos edificar uns aos outros. Você está lendo, o apóstolo Paulo fala assim: vocês então sejam edificados pelo pastor de vocês. Não é isso que está escrito, né? Ele está falando para sermos edificados junto com os outros. Um dos princípios mais importantes e transformadores da reforma protestante, irmãos, foi o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Esse princípio, queridos, é um ensino maravilhoso do Novo Testamento, que nos diz que cada um de nós tem livre acesso a Deus por intermédio de Cristo, e que não precisa mais de um sacerdote para se achegar a Deus. Você tem acesso a Deus. Você não precisa da autorização do seu pastor para crescer na fé, para buscar Deus, e se precisar, eu estou te dando. Pode ir orar, pode ir buscar, ler a Bíblia, fazer tudo por você mesmo. Pode ir, vai. Você tem livre acesso a Deus, irmão. Você tem livre acesso a Deus, minha irmã. Isso nos conduz a uma realidade maravilhosa, onde você é o responsável pelo seu crescimento na fé. O Espírito Santo que habita em você vai te conduzir ao crescimento. Você tem a sua própria Bíblia, você mesmo pode buscar o Senhor em oração. Essa realidade gloriosa, queridos, de ser a habitação do Espírito, essas disciplinas maravilhosas da oração, da leitura da palavra, são o que de fato te capacitam para abençoar os seus irmãos. Queridos, o sacerdócio universal deve nos conduzir à consciência de que todos podem e devem abençoar a todos. Infelizmente, queridos, nós como presbiterianos, nós temos um terrível defeito, que é uma espécie de orgulho, um tipo de uma arrogância velada, em que nós só aceitamos ser edificados e ministrados pelo pastor. Nós achamos que um departamento da igreja só é abençoado se o pastor estiver ali. Nós achamos que o encontro só teve serventia se o pastor estiver presente. Se a ação social, o evangelismo só tem valor se o pastor estiver junto. Queridos, isso não é verdade. A mesma vida de oração que o seu pastor tem, você deveria ter também. Quem sabe até melhor. Para me envergonhar mesmo. A mesma vida na palavra que o seu pastor tem e buscam ter, você pode ter também. Quem sabe até melhor. Irmão, minha irmã, se você acha que o que me capacita a estar aqui, na frente de você, na sua frente,
trazendo a palavra domingo após domingo, é o curso de teologia, então você está completamente enganado. Eu só tenho condições de encarar todos vocês domingo após domingo, porque durante a semana eu me dediquei em oração, eu me dediquei em ouvir o Senhor. E isso você também pode fazer. Nós somos edificados uns pelos outros, queridos. Nós somos edificados juntos. Porque sem uma boa argamassa, o edifício não vai crescer. Concluindo, irmãos, a comunidade da graça é a comunidade do crescimento. Para nós crescermos, nós precisamos ser relevantes onde estivermos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, precisa que a Igreja Presbiteriana do Tarumã permaneça uma igreja relevante. O crescimento é possível, irmãos, não é algo inatingível, não é algo inalcançável. Eu posso crescer, você pode crescer, a nossa igreja pode crescer. Mas isso só vai acontecer, queridos, se nós, como igreja, permanecermos alicerçados no Evangelho, o fundamento dos apóstolos e profetas. Se Jesus permanecer como a pedra angular, como a parte mais importante da igreja, e se nós nos dedicarmos em vivermos a edificação mútua, em unidade, ministrando uns aos outros, é por isso que você precisa estar aqui todo domingo, no culto, nos estudos bíblicos, mas além disso, você precisa dispor o seu coração para abençoar e para ser abençoado pelos outros. Tudo isso, queridos, para que eu cresça, para que você cresça e para que finalmente a nossa igreja cresça. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil e que a nossa igreja continue a crescer e ser bênção em nossa cidade. Nesse momento, queridos, nós vamos entoar com alegria o hino de número 299, Renovação. Esse hino é uma oração, é um clamor a Deus. É uma forma de dizermos: Deus, nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não edificar essa igreja, nós estamos trabalhando em vão. Se o Senhor não fortalecer a nossa igreja, nós estamos trabalhando em vão. E é exatamente por isso que nós clamamos ao Senhor, para que Ele continue nos abençoando como igreja. Eu quero te convidar, se você puder, a se colocar em pé. Nós vamos cantar com alegria. Hino de número 299, Renovação.
Deus bendito e maravilhoso, como é precioso saber que nós temos fundamentos, nós temos uma âncora, nós temos um porto seguro. Esse porto seguro é o Senhor, é a Tua palavra, é a Tua obra na cruz do Calvário, é a esperança que nós temos em Cristo Jesus de sabermos que a morte não pode nos tragar, porque ela já foi vencida, ela já foi destruída pelo Senhor, e ao passo que o véu dessa vida se fecha, nós estaremos com o Senhor. De onde nós teremos de nossos olhos toda lágrima enxugada, todo pranto, toda dor, todo sofrimento, e tudo que nós passamos nessa vida não passará de um piscar de olhos frente à eternidade que desfrutaremos com o Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor é o nosso fundamento, não apenas da igreja do Tarumã, mas das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nada nós podemos fazer se não for o Senhor, se não for a nossa vida de oração, se não for a nossa vida de intimidade com o Senhor, se não for a Tua palavra ministrada por meio do poder do Teu Espírito, de convencer o nosso coração pecador, maldoso, de que a única esperança, o único fundamento, a única esperança que nós temos é de fato o Senhor. Por favor, Deus, continua ministrando no nosso coração esta mesma esperança, continua edificando essa igreja e, portanto, cada indivíduo que faz parte dela, cada irmão, cada irmã que está aqui agora, daqueles que eventualmente não estão aqui ainda, mas virão. Abençoa, Deus, aqueles que estiveram aqui, mas agora saíram, foram para outras cidades, outros estados, ou mesmo tentaram de alguma maneira se esquecer do Senhor. Lembra-os de quem o Senhor é, lembra-os da sua obra, lembra a cada um de nós do tamanho do seu poder, do quanto o Senhor pode nos alcançar, daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, independente de qualquer coisa que possa acontecer. Nada pode frustrar os planos do Senhor. E esses planos benditos incluem cada um de nós. De modo que ninguém pode ser sozinho na frente da igreja, ninguém pode ser sozinho estando com o Senhor, porque o Senhor mesmo nos chama para estarmos unidos, juntos, em amor, em sacrifício, em louvor, em adoração, em arrependimento de pecado, em edificação pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Continua abençoando as nossas vidas, cuidando de nós, abençoando a igreja do Tarumã com crescimento de maneira orgânica, de maneira física, que nós possamos, Deus, crescer na intimidade com o Senhor, na Tua palavra, uns para com os outros, no evangelismo, na dedicação ao Senhor, ao Teu serviço, na dedicação uns aos outros. Nós clamamos por cada uma dessas coisas. Continua abençoando as nossas vidas, cuidando de nós. E agora, Deus, que nós nos despedimos aqui, que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas, no culto particular que cada um de nós presta ao Senhor. Continua, Deus, falando conosco ao longo dessa semana, trazendo à nossa memória aquilo que ouvimos nessa noite. Continua, Deus, abençoando as nossas vidas, nos livrando do pecado, nos livrando do maligno, nos dando uma semana abençoada, onde podemos colocar em prática aquilo que nós ouvimos e testificamos do Senhor nessa noite. Continua falando conosco, continua ministrando as nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir para que você se sente um instantinho. Como você bem sabe, nós temos lá embaixo, se você sentiu ao longo do culto, tem um cheiro maravilhoso subindo aqui. E nós temos agora um delicioso café em homenagem, em gratidão ao Dia dos Pais. Então, eu, pastor Tiago, Narciso, vamos até ali à frente.
Você espera um segundinho, mas eu vou pedir que, antes de tudo, que desçam primeiro os pais. E já vão se encontrando lá embaixo, e aí nós vamos acertando as coisas para fazermos, então, o início do nosso café. Que Deus assim nos abençoe.